Pessoal, vou aqui resolver a prova de vocês, tá? Então, Mecânica Geral 2, prova do dia 28 de 11. Na primeira questão, eu pedi o seguinte, ó, o disco mostrado na figura gira no sentido horário com uma velocidade angular constante de 12 radianos por segundo. No instante mostrado na figura, determine a velocidade e aceleração da barra BD. Então, não ficou explícito qual era a velocidade e aceleração. Era também, o objetivo da questão, avaliar o entendimento de vocês, ou a capacidade de vocês entenderem o tópico. Quando eu digo velocidade e aceleração da barra, eu falo de, principalmente num problema que é no plano, eu falo de velocidade e aceleração angular. Ok? Então, eu também acabei falando em sala quais seriam esses dois valores, de que se tratava de fato. Mas o objetivo inicial era tentar dar essa ênfase também na teoria que está por trás de todas essas contas que a gente faz aqui. A velocidade e a aceleração do ponto da barra coincidente com E. Então, E, para nós, é o centro desse pivô que é fixo. Aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas na barra BD tem um ponto que eu posso chamar de E' que coincide com E. E, por ser um pivô fixo, é um ponto fixo. Então a velocidade e a aceleração dele é igual a zero. Então vai falar isso mais à frente. O primeiro ponto a ser feito fala sobre a geometria do problema. Então, qual é o comprimento de B até E? Então, vou fechar esse triângulo aqui. Então, 125, 250. Tenho esse comprimento BE, que vai ser obtido pelo um triângulo retângulo. Tenho aqui 0,27951 metros, transformando esses valores aqui em metros. A análise de velocidade ela parte da seguinte premissa. A velocidade angular do disco é de 12 radianos por segundo. E sabendo disso, nós podemos escrever o seguinte, que o ponto E', ou seja, o ponto que coincide com E, em função da velocidade conhecida de um ponto B. Então, eu sei qual é a velocidade desse ponto aqui. Então, essa barra BD tem a mesma, nesse ponto, tem a mesma velocidade do disco AB. Então, a velocidade do ponto é a mesma para os dois elementos, para as duas peças. Ok? Então, foi colocado que eu sempre posso saber qual é a velocidade num corpo rígido, eu sei qual é a velocidade de um ponto em função da velocidade do outro. E relaciono isso com a velocidade relativa entre esses dois pontos. Então, fico da seguinte forma. A velocidade de E', o ponto que coincide com o ponto E, é igual à velocidade do ponto B, velocidade do ponto B que está aqui, mais a velocidade de E' em relação a B. Então, eu vou analisar como se B fosse meu centro instantâneo de velocidade. Então, eu vou analisar o corpo rígido da seguinte forma. Ele vai ter uma translação, todo mundo vai estar transladando com velocidade B, mais a rotação em torno do B, que vai ser a velocidade aqui em E'. E' e E coincidem, mais uma vez. Gosto de enfatizar isso. Ok?
Então aqui nós precisamos encontrar quem? A velocidade do ponto B e a velocidade relativa de E' em relação a B. A velocidade do ponto B é simples, basta saber qual a velocidade angular do disco, vetorial, a distância, né, o vetor posição R a B, ou seja, que vai desse ponto a esse ponto. Então, fazendo de uma forma bem informal, né, eu vou chegar no seguinte, ó, eu tenho ômega que está saindo do quadro e ele fala aqui, não, diz que no sentido horário. Se é no sentido horário, eu vou ter uma velocidade angular negativa. Então, esse vetor aqui é negativo. Esse cara aqui, RAB, vai ser negativo também, porque ele aponta aqui para a esquerda, no menos, seria menos I, né? Menos I. Então, essa conta aqui fica um J, né? J. Então, eu tenho K vezes I, K, aqui é negativo, né? Menos 12K, menos 12K, vetorial, menos, cadê a distância? Menos 0,125 I. Né? Então, K vezes I dá um valor, dá o unitário J. Entretanto, eu tenho uma multiplicação de dois números negativos. Portanto, eu vou ter um número positivo. E no final eu tenho AB, a distância AB, vezes o ômega AB. Portanto, eu tenho que a velocidade do ponto B, ela aponta aqui para cima. Então, é até, de certa forma, fácil compreender que se o disco gira no sentido horário, a velocidade do ponto B aponta aqui para cima, J positivo. Ok? E fazendo substituindo os valores, eu tenho AB 0,125 vezes 12, que dá igual a 1,5 na direção J. A velocidade relativa do ponto E em relação ao ponto B é igual a quem? A uma velocidade angular da barra BD. Eu vou considerar que ela também é negativa, tá? Menos ômega BD. Então ela está no sentido horário. Isso eu estou chutando, eu não consigo dizer exatamente qual é o sentido da velocidade angular, mas eu posso afirmar, por enquanto, que ela está no sentido horário e, portanto, valor negativo. Vetorial, o vetor posição do ponto E em relação ao ponto B. Então, o vetor que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, é na direção I 0,125, na direção J menos 0,25. Então, é o vetor que eu coloco aqui. Beleza? Então, faço o produto vetorial. K, né, vezes I dá K vezes I dá J, né? Só que é um número negativo, multiplicando um número positivo. Então fica menos 0,125 ômega BD, que eu não sei ainda quanto é que é esse valor. Tá? Ômega BD vezes esse cara aqui. Né? Então é K vezes J. Né? K vezes J vai dar menos I. Negativo com negativo dá positivo. Só que tem um negativo do produto dos dois unitários, então, portanto, eu vou ter menos 0,250 ômega BD na direção I. E esse aqui é o vetor, né, ainda em função da velocidade angular, é o vetor da velocidade do ponto E em relação a B. Okay? Então, se eu substituo, né, esses caras, né, VB e V de E' em relação a B, eu tenho um vetor VE', a velocidade do ponto E', que está na barra BD,
é dado por essa expressão aqui. Eu posso rearranjar os termos e teria um vetor que está em função de ômega BD. Okay? Está em função de ômega BD e está em função de a velocidade desse ponto aqui, que a gente já descobriu qual é, 1,5 metros por segundo. Ok? Bom, chegando nesse ponto, né, eu tenho a velocidade L', que é um dos pontos que são pedidos. Quais são a velocidade, né, desse ponto, L', e qual a velocidade angular dessa barra? Que são as duas incógnitas. Então eu tenho esse cara aqui é incógnita e esse aqui é incógnita. Então tem uma única equação vetorial. Poxa, não consigo resolver, tá? Preciso de mais uma equação para poder resolver. Ok? Bom, agora eu vou analisar a barra BD como tendo um sistema de referência móvel, né? Um sistema de referência móvel, que eu vou chamar isso de BD, ou a própria barra, que esse sistema móvel ele gira com a barra. À medida que a barra vai rotacionando, esse sistema também vai rotacionando. Tá? E dessa forma, nós podemos escrever a velocidade do ponto E como sendo V é igual a VL' mais a velocidade, deixa eu corrigir isso aqui, mais a velocidade do ponto E em relação ao sistema de coordenadas móvel. Ok? Vale ressaltar ainda que, como E é um ponto de pivotamento, a velocidade dele é nula. Assim, né, eu vou ter que V é igual a zero e a velocidade de E em relação a BD é igual, tá? Isso aqui eu estou afirmando, é igual a um vetor, a uma constante U, e unitário, um módulo, né? Essa velocidade vai ter um módulo e uma direção e sentido definidos por esse unitário aqui. Qual é esse unitário? Tá, qual é esse unitário? É o unitário que define a direção dessa barra. Tá? Então, é arbitrário definir, né, nesse momento, nessa altura, é arbitrário definir qual a direção da velocidade. Ela pode estar de E para B ou de B para E. Então, eu coloco aqui como se ele tivesse a mesma direção do vetor posição E' em relação a B. A gente definiu aqui. Ó. Bom, aqui. Ok? Esse mesmo unitário. Aliás, não é uma posição, não. Não é um vetor posição. É um vetor unitário que tem... Deixa eu ver... Não é exatamente o mesmo. Tá? É contrário a ele. A única coisa que muda é que você pega as componentes do vetor e divide pelo módulo dele. Então, aí eu encontro esse unitário aqui. Tá? É um unitário que define a direção de E para B. Então, o Y é positivo e o I é negativo. Tá, tá certo. É de E. Então, esse cara é positivo, então está apontando para cá. Ok? Apontando para cá. Tá bom? Apontando para cá. E eu vou dividir pelo módulo, né, desse comprimento aqui, que no caso é 0,25 ao quadrado mais 0,25 ao quadrado, tirar a raiz, eu vou ter uma intensidade, divido esse vetor, encontro aqui um unitário.
que vai definir vai chegar nisso aqui. Tá? Então, como é que eu chego nesse vetor? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Subir aqui um pouco. Olha só, como é que eu chego? Ele é menos... Olha para cá, pessoal. Perdão, pega para cá, subindo. Né? Que eu confundi com o outro. Coloquei contrário. Tá bom? Tudo bem? Então, como é que eu chego nesse cara aqui? Né? Vamos lá, vou chamar ele de V. Esse unitário aqui. V é igual a IJ, tá? Vou colocar I é negativo. Vou colocar aqui negativo já, mais um J. Vou colocar aqui na direção 125, ok? Na direção J 250, bem? Então, isso na direção I, na direção J. Como é que eu transformo esse vetor V, né, no unitário? Eu divido esse cara pela seu módulo, que é basicamente a raiz de 125 ao quadrado mais 250 ao quadrado. Okay? Então, fazendo essa conta rapidamente, a gente vai ver 125 ao quadrado mais 250 ao quadrado, ok? Igual a 78.125. Aí eu tiro a raiz desse cara, dá 279.551, ok? Vou guardar esse valor aqui. Vou colocar ele aqui. 279.50845. Beleza? Aí se eu fizer 125 dividido por 279.50845, eu vou ter 0.447, esse valor aqui, menos, né? E esse cara, 250 dividido por 279.50845, eu vou ter o 0.894. Então, o arredondo aí fica esses valores, tudo bem? Então, é dessa forma que eu chego nesse vetor aqui, define a direção da velocidade v de E em relação a VD. Detalhe, eu não sei se de fato o sentido está correto, tá bom? Eu vou definir mais à frente, quando eu descobrir quanto é que é o módulo do vetor. Se o módulo sair nas minhas contas, se ele sair positivo, significa que a direção que eu selecionei, o sentido que eu selecionei é o correto. Então, estou dizendo que ele está deslizando no sentido EB. Tá bom? EB. Mas não tenho certeza disso ainda. Tá? Deixa eu apagar aqui. Ok? Então, tem a velocidade V
que é em relação a BD, em relação ao sistema de coordenadas móvel. Eu substituo esse cara aqui. O V é igual a zero. Então, resolvendo a equação para a velocidade de E', do ponto E', eu vou ter que V' é igual a U, muda o sinal, menos... Então, a velocidade do ponto E' é essa daqui. Tá? Então, eu tenho V' aqui e V' aqui. Eu tenho duas equações. Ok? Bom, eu igualo essa com essa e tenho duas incógnitas agora. Eu tenho uma velocidade U, a taxa U, e a velocidade angular, o modo da velocidade angular, ômega BD. Quando eu igualo as duas equações, eu vou ter a componente x e a componente y. Então aqui o 0 vai somar com isso aqui. Esse 0,47 é igual a isso aqui. Eu posso colocar para o outro lado da igualdade e dizer que é igual a zero. Tá? A componente j, eu tenho essa componente, é igual a 1,5j mais isso daqui. Dessa forma, eu monto essa equação. Então, eu tenho duas equações, né? E tenho duas incógnitas, que são U e ômega BD. Tá? U e ômega BD. Resolvo o sistema, né? Simplesmente posso colocar U em função de ômega BD, substituo na equação de baixo e chego num valor de 2,396. Opa, o valor é positivo. Então, isso significa que a velocidade angular que eu defini como sendo no sentido horário é correta, faz sentido. Então, os sinais vão dizer se o sentido que eu admiti é correto ou não. Tá? Quando eu substituo esse valor em uma das duas equações, eu chego à conclusão que U é igual a menos 1,342 metros por segundo. Como o sinal é negativo, isso significa, né, que a velocidade, né, que eu defini anteriormente, o sentido dela é o contrário, porque o valor aqui foi negativo. Né? Então, o valor sendo negativo desse cara significa que esse vetor é contrário àquele que eu estou apresentando aqui. Tá? Então, o sinal negativo, portanto, o valor de ômega BD é esse, e a velocidade de E', né, você substitui, né, U nessa equação aqui, ó, o valor negativo mesmo, menos, nessa equação, você chega à conclusão que V' é igual a 0,6 na direção I mais 1,2 na direção J. Tá? A velocidade na componente J é duas vezes a velocidade na componente I. Okay? Tem intensidade. Bom, então são os dois valores que eram pedidos na equação, na questão. Bom, agora fazendo uma análise de aceleração, eu tenho as seguintes conclusões. Né? A aceleração do ponto B, né, no disco AB pode ser escrita da seguinte forma. É igual a aceleração angular AB vetorial RAB mais a velocidade angular do disco AB, produto vetorial, velocidade angular vetorial RAB. Isso aqui é nada mais nada menos do que a velocidade do ponto B, que já foi obtida anteriormente, né, dá 1,5. De uma maneira formal, um ponto de partida interessante seria essa equação aqui, que foi dada em sala de aula e também na hora da resolução da prova.
Bom, como o disco gira a uma velocidade angular constante, significa que a aceleração angular é igual a zero. Ok? Eu já sei quanto é que é a velocidade. Né? Eu sei que ele é negativa. Tá? Dá menos ômega AB. K, esse valor aqui é um valor positivo. O módulo, esse valor aqui, ó, essa constante, ômega. Aliás, ômega BD é um valor positivo. Então, no sentido horário, vetorial menos ômega AB, né, da direção K, vetorial menos AB na direção I. Então, resolvendo para a nossa equação vetorial, esse produto vetorial, eu chego à conclusão que AB é igual a velocidade angular ao quadrado vezes um comprimento AB na direção I. Tá? Então, esse valor aqui é um positivo na direção I. Então, substituindo 0,125 vezes 12 ao quadrado, é isso? Dá 18. 18 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E de certa forma faz sentido. Fisicamente faz sentido. Né? Então, se esse ponto está girando com velocidade constante, a velocidade angular do disco é constante, isso significa que existe apenas a velocidade, a aceleração normal voltada aqui para o centro do disco. Beleza? Então eu chego à velocidade A, esse termo aqui, aqui, a velocidade de B, né? Vamos fazer agora a mesma coisa. Semelhante ao que fizemos com o vetor velocidade, escrevemos a equação da aceleração para o ponto E'. Então, a aceleração de E' é igual à aceleração de B mais a aceleração, né, relativa, que vai ter duas componentes. Uma componente que é a componente tangencial, mais uma componente normal. Okay? Então, essa equação é obtida facilmente dessa daqui. Então, vou ter a velocidade, a aceleração no ponto. Cadê? Dessa daqui, perdão, dessa daqui. A velocidade do ponto E', quando eu derivo, né, vai ser a aceleração do ponto E' é igual à aceleração do ponto B mais esse cara aqui. Né? Como ela é nada mais nada menos do que esse produto, ó, eu vou ter uma parcela, vai estar relacionada à aceleração angular, alfa BD, e uma parcela relacionada à variação do vetor posição, esse vetor posição aqui, que é justamente a velocidade V VE'. Bom, no final eu tenho essas duas componentes aqui, compondo a aceleração no ponto E. Já encontrei quem é a aceleração de B, ok? Esse valor aqui, não faço ideia do que seja ainda, nem muito menos esse. Por quê? Porque eu não tenho a aceleração angular da barra PT. Esse vetor eu sei quem é. A gente já usou ele. Esse aqui nós encontramos, né, no item anterior. Esse vetor a gente sabe quem é. Bom, então eu vou substituir o que eu sei e vou deixar em função daquilo que eu não sei, que é a aceleração angular, né, e esse termo aqui que eu não sei, né, também. Então, alfa BD, vetorial RBE, substituindo, eu tenho quem?
alfa BD. Vetorial, o vetor posição que a gente trabalhou. O vetor posição apontado para baixo. Fazendo o produto vetorial, eu chego nessa equação aqui. 0,75 ômega BD, 0. Repare que eu estou admitindo que a velocidade, a aceleração angular, alfa BD, é um valor positivo. É um valor anti-horário. Então, eu admito isso, não tenho certeza, mas vou chutar dessa forma. Então, isso me dá uma equação em função de alfa BD. Essa parcela aqui, quando eu faço produto escalar, ou produto vetorial, veja que esse valor aqui a gente já obteve, quanto é que é esse cara aqui, foi obtido no passo anterior, coloco o sinal negativo para dizer que ele se trata de uma velocidade anti-horária. Coloco mais uma vez o vetor aqui, vetorial, o vetor posição, que é esse mesmo aqui. Tá? Desenvolvendo os termos, eu tenho agora 0.718i mais 1.435j. Esse resultado, né? Esse resultado é a componente normal da aceleração. É essa parcela aqui, está aqui em cima. Tudo bem? Então, assim, colocando as duas parcelas, essa e essa, eu chego numa equação que é função de alfa BD, é função da aceleração angular. Tá? Então, eu tenho uma equação vetorial em que eu tenho uma incógnita, alfa BD. Então, não consigo saber diretamente quem é a Elia. Da mesma forma, eu posso escrever a aceleração do ponto E, que é fixo, né? Portanto, vai ser uma aceleração nula, é igual à aceleração do ponto E', o ponto E' ele coincide com o ponto E. Só que o ponto E' está na barra BD. Mais a aceleração de E em relação a BD. Então, esse cara aqui é a aceleração do ponto E no sistema de coordenadas BD, mais a aceleração de Coriolis. Então, a aceleração do ponto E' pode ser obtida, né, resolvendo a equação para obter a E'. Então, reescrevendo a equação, eu teria algo como isso aqui. Ora, eu sei que a E é igual a zero, porque o ponto E é um ponto de pivotamento. A aceleração de E, né, do ponto E, no sistema de coordenadas BD, é igual a quem? É igual a U' vezes um vetor unitário. Então, eu vou considerar que esse vetor unitário de deslizamento é uma velocidade ao longo da barra, é o unitário anterior vezes uma taxa. Vou chamar de o ponto. Ok? Bom, tenho esse termo. Ops, deixa eu acertar aqui uma coisa. Acabei não... Pronto. Beleza? Tem esse vetor. A aceleração de Coriolis é igual a 2 vezes ômega BD vetorial V E em relação a BD.
Então, esse termo aqui a gente já obteve anteriormente, tá? Na análise anterior, que é justamente esse cara aqui. 0,6 menos 1,20 na direção J. Substituo os termos, acho a aceleração de Coriolis. Essa equação aqui. Substituo, né, a aceleração de Coriolis. Substituo esse termo aqui, né, que eu estou estabelecendo que seja dessa forma. Ou seja, ele vai deslizar, né, a velocidade de E no sistema de coordenadas BD. Então, uma taxa vezes o vetor unitário na direção da barra. Nós substituímos e chegamos numa expressão para A do ponto E'. Então, essa aceleração necessariamente é igual a essa. Então, eu igualo as duas expressões de forma a eliminar a E'. Tenho essa expressão aqui. E dessa forma, eu consigo agora reescrever na direção x, né, esses termos aqui, ó, é igual a esse termo aqui, né, porque se trata apenas da direção x. Então, com essa igualdade, eu consigo reescrever uma equação dessa forma. Ok? Dessa forma aqui. Da mesma forma, eu faço para o j. Esse cara é igual a esse cara aqui. Então, reescrevendo a equação, coloco a constante para o lado direito e fico com as incógnitas aqui dentro. Eu tenho um sistema de equações. Eu posso fazer uma substituição simples, né? Resolver para o ponto, substituo nessa equação, acho o alfa BD. Pego esse alfa BD e substituo novamente numa das equações e acho o ponto. Tudo bem? Então, de tal forma que eu tenho essa é a velocidade, o ponto, dá 6.448. Veja que o sinal vai dar positivo. Isso significa que quando nós supomos a direção, né, aliás, o sentido, né, que a direção já está muito bem definida, mas o sentido, quando eu coloquei esse unitário aqui, aleatoriamente, eu verifico que o valor vai dar positivo. Então, significa que o meu chute inicial está certo. E a velocidade, a aceleração angular, ômega BD, dá menos 34,598. Como o sinal é negativo, isso significa que aquilo que nós atribuímos no início, de dizer que a aceleração angular da barra é anti-horária, né? Ou seja, ela tem um sinal positivo, essa premissa não é verdadeira. Então, ela está no sentido horário também. Tá? Bom, eu pego esses valores, né, e posso encontrar a aceleração do ponto E'. O alfa BD já está descoberto, né, esse cara aqui. Então, em resumo, eu tenho velocidade angular, né, ela é também no sentido horário, tá, na direção K e no sentido horário. A aceleração angular da barra também tem direção K no sentido horário. Okay? A velocidade
VL' menos 0,6 mais 1,200 na direção J e a velocidade AE' igual a 8,6 na direção I menos 2,9 na direção J. Então essa aqui é a resposta do exercício, da primeira questão. Espero que tenha sido entendido por todos. Qualquer dúvida, por favor, me procure no horário destinado para tal. E tenham todos uma boa tarde.